Fala, torcedor do Verdão, enfim, tá acabando a data FIFA e o Verdão na próxima quinta-feira vai fazer o seu próximo desafio no Campeonato Brasileiro, onde vamos encarar o Grêmio na Arena Barueri. Para esse confronto, o Palmeiras tem um desfalque certo, viu? Isso porque o Piquerez sofreu uma lesão grave ali no último jogo do Uruguai e vai ficar de 2 a 3 meses fora dos gramados. Agora vai ter duas boas notícias também, a volta do Ares. E o Paulinho vai começar a ser relacionado em breve. Eu separei aqui, galera, corte da programação. Deixe o like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos acompanhar o programa. Bom, no Palmeiras, Nino, hein? Segue como plano do Palmeiras o Alexandre não, qual é o nome dele? Até esqueci. O homem forte do futebol do Palmeiras. Anderson Barros. Deu entrevista lá na ESPN e falou que segue como plano. E o Paulinho, essa notícia aqui eu acho que eu já dei umas 7.000 vezes. Paulinho avança na sua recuperação. Essa que se tivemos a má notícia ontem da contusão do Piquerez, né, confirmada, 3 meses aí de afastamento. Tivemos também as imagens do treino, né? O Paulinho treinou metade do treino com os titulares, jogando como coringa, ou seja, a bola vinha para ele dar andamento para os dois times, e a outra metade ele concluiu treinando com o pessoal da base, né? Então, me parece que agora vai a recuperação do Paulinho. A informação que eu tenho é que ele não está sentindo dor, quer dizer, sempre um pouco sensível fica, mas ele teve que operar novamente no mesmo lugar. Lembrando que ele ficou um tempão jogando machucado, depois ainda jogou algumas partidas pelo Palmeiras sem que a lesão tivesse sido consolidada, não estava boa, a cirurgia feita não deu certo, teve que refazer a cirurgia e por isso esse tempo todo que ele não está conseguindo jogar. Mas a dúvida agora é Vitor Roque, sumiu. Vitor Roque sumiu. Problema com o tornozelo, né? Exato, está com problema no tornozelo, é um fato. E se ele não treinar hoje, ainda tem amanhã, mas se ele não treinar hoje, não joga quinta. Entendeu? O John Arias. O Flaco vai jogar hoje, quanto tempo? O John Arias já chegou, né? Hoje é terça ainda. O John Arias chegou ontem, então, a baita notícia. Chegou inteiro, sem contusão. Os argentinos devem chegar ao Brasil amanhã por volta de 2 da tarde, meio-dia, 2 da tarde. E o resto esquece. Não dá para contar com... Os paraguaios, por exemplo. Os paraguaios vão jogar amanhã à noite. Não, hoje à noite. Hoje à noite. Né? Então, é difícil. Agora, me diz o quê? A questão do Vitor Roque um problema no tornozelo. Um trauma no tornozelo. Essa é a informação que eu tenho desde o jogo contra o São Paulo. Uma entrada do Luciano, que ele sentiu e não conseguiu se recuperar. Ele não conseguiu se recuperar. Ele jogou no sacrifício, a final do estadual, não deveria ter jogado, né? Depois ele entra em alguns jogos, sai, entra no segundo tempo, não entra bem, ele não está recuperado. E essa é uma lesão que não é bem explicada no Palmeiras, quer dizer, perguntas a serem feitas. Por que não tira de uma vez o jogador, ao invés de ficar colocando o jogador nesses jogos que ele entrou? Né? Uma boa então, é uma pergunta que não tem resposta. Não tem resposta. É uma avaliação, é um trauma, poderia ter sido mais grave, poderia mesmo. Agora, o que exatamente foi, eu não sei, eu sei que é uma pancada, e o cara não consegue se recuperar, né? Perdeu convocação para a Copa do Mundo, enfim. Se ele não treinar hoje, não joga amanhã, não joga na quinta. E o mais estranho é que depois de uma data FIFA boa, grande, para recuperar exatamente o período. Eu falava sobre isso, a boa notícia é que vai recuperar o Vitor Roque para jogar, são 10 dias, né? Então deve ser mais sério do que a gente está imaginando. Exatamente. Mas, como é tudo muito fechado, eu pelo menos não tenho informação do que acontece com o tornozelo direito do Vitor Roque. Se ele treinar hoje e amanhã, aí beleza, tem condições de jogar. Agora, se não acontecer, vai ficar fora. E ele seria fundamental, ainda mais com o Flaco. Isso que eu ia falar, sem Flaco e sem ele é quem? Luigi. O Sousa está na seleção paraguaia também. O Palmeiras ia perder bastante gente na Seria o Sousa, né? Mas o Sousa não dá. Né?
né? Aí é o Luigi de 9, Arias, Alan, e é isso. O jogo é contra o Grêmio em casa. O Grêmio em casa, seria o meio campo com Andréas e Marlão. Aí como 10 você pode colocar o Felipe Anderson ou o Evangelista, sem contar com nenhum convocado, né? Arias e Alan, e na frente o Luigi. É isso. Não tem o que fazer. Se tivesse o Sousa, poderia colocar o Sousa. Né? Bom, e teve a história do Piquerez ainda, né? A data FIFA foi cruel pro Palmeiras, né? Perdeu o Piquerez. Foi. O Piquerez está fora. O que se fala é 120 dias se correr tudo bem. Mas, como tem Copa, depende muito do organismo do cara. Se o cara comer e dormir lá no CT tratando, né, depois da cirurgia, é possível que antecipe um pouco, né? Mas, gente, 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho, ele tem 60... Ele tem, cara, 9 semanas para convocar, para se apresentar para a seleção uruguaia, cara, no mínimo 12, né? Seriam 3 meses. Raramente um treinador leva um jogador que não é o essencial para se recuperar durante a Copa, né? Ele teria talvez mais 2 semanas para jogar o meio da Copa em diante. Meio da Copa, né? Mata-mata. Nossa. Para o Palmeiras o prejuízo é menor, porque vai ter 47 dias de parada. Então, já imagina se fosse o caso do Memphis, quantos jogos o Piquerez perderia, e se avalia se vai ao mercado no meio do ano ou não, né? Que o GFT também não está agradando a direção. E, na verdade, ele nem virou titular. Quem tem jogado é o menino da base. Quando não joga o Piquerez, tem jogado o Arthur. O Arthur não ele é melhor que o GFT? Pra frentemente na qualidade técnica. O Arthur era atacante na base, é um jogador com muita qualidade técnica no trato da bola, e ele está ambientado ao Palmeiras mais do que o Jefté, porque ele só de treino com a direção, com o Abel e comissão, foi o ano passado inteiro. Por isso que às vezes o trabalho longo tem coisas ruins, mas o trabalho longo também tem coisas boas, e essa é uma delas. Você trabalhar com um jogador que você escolhe, eu quero este cara, 3, 4, 5, 6, eu quero esses 6 ou 7, e aí você trabalha com ele o ano inteiro, joga na base, treina com o profissional, joga na base, treina com o profissional, para depois você dar oportunidade. Aconteceu a mesma coisa com o Alan, entendeu? O Alan foi a mesma história, tá? A mesma história. E aí Luigi também é a mesma história. Tem uns que dão certo, outros nem tanto, né? E aí, cara, o moleque tá pronto. Do meio pra frente ele vai muito bem. Agora, vamos ver com um jogo com mais sequência, né? Vários jogos em seguida, como é que ele se comporta do meio pra trás. E não há o que fazer, porque na zaga vai o Fuggs e o Murilo. E o reserva é o Benedetti, só tem um reserva pra zaga. E já pegando a flanela aqui, ó, não adianta depois também, é dura a situação do treinador, né? Caso o Vitor Roque não jogue, você tem os 3 caras, o Flaco, o Vitor e o Paulinho, cara. Os 3 atacantes. Eu fui 25, 18 e 14. Cara, pensa a Leila. Ela põe 60 milhões de euros com os 3. Aí chega num jogo de brasileiro, os 3 estão fora. Não deve ser simples também, né? Não deve ser uma coisa... É duro, sei, você não controla lesão, convocação. Mas o treinador fala, tenho 3 baita de atacantes, eu tenho os 3 no mesmo jogo. É duro o cara... Olha os jogos do Palmeiras aí no mês. Vamos ver se vai ser duro. Tem o Grêmio agora, depois tem o Bahia no Brasileirão fora, jogo importantíssimo. Aí começa Júnior Barranquilla para Libertadores, Corinthians, tá duro, hein? Sporting Cristal fora, a primeira aliás, em casa. de 4 jogos aí é mais difícil. São 3 jogos fora, né? Exato. Depois Atlético Paranaense em casa. Depois é tranquilo.
Depois do meio do mês. Depois fica mais... Meio do mês tá bem sossegado. Bem tranquilo. Não, vai pegar o Furacão. E aí tem uma decisão com o Atlético Paranaense em casa, né? Tá firme. Mas sim, aí depois, a partir dali fica mais... Jacuipense e tal, Aí facilita. Mas esse primeiro começo aqui não vai ter o Vitor Roque, ou pode não ter o Vitor Roque, enfim. Não é possível que contra o Bahia ele não jogue, cara. Aí... Não, mas ele tá nesse vai não vai, né? Então, mas aí, né? Aí tem alguma coisa errada, né, cara? Mas já 10 dias pra quarta, quinta, sexta, sábado, 14, 2 semanas. Aí tem que alguém dar uma explicação no Palmeiras, sabe? Não é possível que ele não jogue contra o Bahia. Menino jovem desse, né? Enfim. Mas ali aquela sequência fora, tava na hora de jogar fora um pouco também, né? Pelo amor de Deus. Isso, não é, Vessa? Não sai de São Paulo, mas nem por decreto. 2 meses sem sair de São Paulo quase. Tirando uma viagemzinha pro Rio ali, uma pra Novo Horizonte, foram 3 só ali, saidinhas curtas. Foram. O que foi mesmo? Qual é a outra saída? Foram só 3. Mas pertinho. Porto Alegre. Isso foi antes, né? Depois dessa, acho que foi Novo Horizonte, Rio, e teve acho que só mais uma, eu acho. Aí vai sair 3 aí. Amistoso também que rolou no final de semana, Uruguai e Inglaterra, que foi um amistoso onde o Piquerez saiu com 10 minutos de jogo por conta de uma lesão aí no tornozelo, né? Aí aqui ele deu aqui dá pra ver bem, né? A torcida foi pra dentro. Pra dentro, né? Não, foi uma entrada criminosa no amistoso. Mas não foi, eu ele achei que caiu foi. em cima. Não, você achou que ele foi? Olha a tesoura que isso aí, irmão. Não, ele caiu com Eu sei, irmão, mas assim... Eu acho que foi mais um acidente. Eu não acho um acidente, não. Não foi entrada criminosa. Eu não acho, não. Bom, mas o importante é que a notícia foi confirmada hoje de manhã, porque até ontem a informação era outra, era de que não havia rompimento e nem fratura. Teve, né? Mas aí Foi ósseo, né? Não foi ósseo, foi de ligamento. Foi de ligamento. Tá aí, só que exames complementares realizados ontem, no final do dia, né? Constataram que o lateral esquerdo Piquerez sofreu ruptura ligamentar no tornozelo direito. Meu Deus. Durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra. Vai ser operado. Deus, igual ao Ralô. Meu Deus, vai ser operado. E a decisão da cirurgia, claro, ele tem que operar, mas ele quer operar o quanto antes para dar tempo ainda de poder voltar. Por isso que a gente está tentando contato com um especialista no assunto, que é um grande amigo nosso aqui também, um grande ortopedista, um médico de mão cheia que trabalhou no futebol por décadas, no próprio Palmeiras. A gente daqui a pouco vai tentar colocar no ar aqui. E você não vai falar o nome do doutor? Eu vou, porque se não der certo, né? Mas estamos tentando colocar no ar aqui o nosso amigo Rubens Sampaio, Dr. Rubens Sampaio, trabalhou no Palmeiras durante muito tempo, um dos mais competentes médicos que eu conheço. E que vai, pelo menos, tentar explicar pro torcedor, pra gente, né, que tipo de lesão é essa, as consequências, recuperação média. Porque, claro, cada jogador se recupera no seu tempo, né? O Yuri Alberto, por exemplo, se tomar se cortarem a perna do Yuri Alberto, cresce outra perna sozinha, em 10 dias. Semana que vem ele tá... Então, assim, cada jogador tem um tempo de recuperação. Então, um tempo médio, explicar o que... Né, a diferença da torção em termos de consequência, se é pra dentro ou pra fora, são dúvidas que às vezes o torcedor tem e que o Rubão, a gente tá esperando só a produção confirmar se ele consegue colocar no ar, mas já a gente fala mais sobre Alex, o tema. eu vou te mandar aí pra você mandar pra ele, tá? Opa, já tá aqui. Então aí é só mandar pra gente entrar com ele ao vivo aqui pra explicar nessa lesão que... quando eu vi na hora ali, eu até escrevi no nosso grupo, né? Piquerez foi feio o negócio. E vamos de GFT, né, Facinca? Não. Acho que não tem como fugir. Tem. Ou então o Arthur, Tem o né? Arthur. Pelo amor de Deus. Mas a chance de ir ao mercado do Palmeiras também, se necessário, existe. Agora é impossível. Agora não dá. Né? A janela Você pode fechou esperar, sexta. Meio do ano. Eu acho que se depende como a coisa caminhar com o Arthur, vai ter que ir no mercado no meio do ano, não tem jeito. Vai ou com o GFT, né? Porque as informações é que o Abel quer agora dar a minutagem pro tal do GFT. Então, mas olha só, assim. Eu acho assustador. Você fala que tá vindo Nino, tá vindo pode vir Fabinho, e aí você perde o Piquerez, aí você vai arriscar com o GFT. Acho que não dá. Aqui não tem o que fazer até o meio do ano. Agora não tem o que fazer. Agora é dar no meio do ano. Pra mim, é você descobrir e formar um novo lateral como o Arthur. Então, agora, se não tiver jeito, não for bem o Arthur, não tiver pronto. Essa é a função dele. Buscar o mercado. Eu acho que personalidade, o Arthur já mostrou que tem. Ele não sentiu o jogo. Não sentiu. E ele foi desenvolto, jogou bem, foi pra cima. Clássico, por isso. Clássico. Jogou muito bem,
Né? Não sentiu em nenhum momento aquela coisa, menino tá nervoso. Não teve nada, nenhuma demonstração de nervosismo dele por conta da inexperiência, porque veio da base, nada. E mostrou talento, mostrou recurso. Ele tá com quantos anos? 20. 20 anos. É, garoto. Também não tem 15 também, né? 20 anos hoje em dia já o jogador tem que estar preparado para as oportunidades. Também, né? Oscila bastante. Mas tem que dar a sequência, a gente não viu. Ele jogou 2 vezes. Né? E foi bem nas duas. E foi bem nas duas. Começo do ano no Paulista, substituindo o Jefté, que estava machucado, foi bem também. Foi. Campeonato Paulista. Os primeiros joguinhos. Ele jogou no Brasileiro 2 jogos. Com o Vasco ele entrou, não foi? Ele teve a sequência de 3, né? Não, Vasco, titular Botafogo. não. O Jefté jogou 1. O Jefté jogou um jogo. O GFT joga contra o Vasco. Contra o Vasco, isso. Que foi uma desgraça. É que lá também, aquele campo lá, que cheio de batatas. Que coisa ridícula. Diz que não, aquilo ali, pelo amor de Deus, o Palmeiras perdeu porque perdeu e ponto. Agora, a sequência... Eu mandei. A sequência do Arthur foi muito positiva. Foi sim. Agora, o Abel tem que entender exatamente isso. Que ele é treinador pago também para formar jogador. Para formar profissional. A base forma de um jeito e o treinador do profissional forma o complemento da base. Só querer trabalhar com um cara que não tem que fazer nada e jogar colete é fácil. Quantos atletas da base dá pra gente dizer que o Abel formou no Palmeiras sem ser Hendrick e Estevão, que eram muito acima da curva? Formou? Que ele começou a utilizar realmente e o atleta... Boa parte da base veio do Luxemburgo. Que pegou dos juniores e colocou no perfil, Nesse momento aqui, dos últimos treinos aí. O Alan. Nessas últimas semanas, o cara que tá tendo mais chance em treino com o Abel é o Eric Belé. Mas aí tem o Larson, tem o Luiz Pacheco, ele tá aos poucos. Entra muito pouco. Luigi não conta. Não, entra muito pouco. Esse aí ele desrevelou. Pelo amor de Deus. Mas o Hendrick teve aquela questão que ele teve uma demora, né, pra confiar. Mas foi com ele. Mas foi na mão dele que o Hendrick foi colocado. Na mão dele, o Vanderlan. Mas muita gente achava que deveria ter acontecido antes. Mas foi mais de vaidade. Tanto é que teve o jogo do Boca lá, que pediram tanto que ele falou, quem manda sou eu, não vou colocar e acabou. Foi mais vaidade que outra coisa. Seguinte, a gente tá aí com o doutor Rubens Sampaio, né? Ele tá com a gente aí, ele foi médico do Palmeiras aí por muito tempo, um dos mais respeitados aí no meio futebolístico. Ele tá com a gente para explicar um pouco, né, essa lesão do Piquerez. Eu já queria dar boas-vindas e boa tarde aí pro doutor Rubens. Doutor, boa tarde aí, obrigado por atender nosso convite aí, por participar. Primeiro eu queria, né, o senhor deve ter visto a lesão do Piquerez. Tem a cirurgia, que ele vai passar pela cirurgia. Eu queria saber qual que é o prazo aí de retorno nesses casos, né? Lembrando que o Piquerez, além de ajudar o Palmeiras, a tendência é que ajude também o Uruguai na Copa do Mundo. Então, queria saber aí suas primeiras impressões dessa lesão, doutor. Boa tarde. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo. Opa, ouvimos e vemos. Parece o Pepe. Ponto esquerdo no som. Só isso. Se jogasse que nem ele. Tava rico, né? Nos dias de hoje, né? O Pepe, imagina o Pepe hoje, mas enfim. O Piquerez teve uma lesão do ligamento que une os dois ossos que formam o tornozelo. O tornozelo é uma pinça. O tornozelo é uma pinça que encaixa no pé. Para esses dois ossos, né, a tíbia e a fíbula, se manterem unidos e a pinça não ter instabilidade, né, o pé não ficar instável dentro dessa pinça, a gente tem uma membraninha que chama sindesmose, esse nome complicado. E no mecanismo que o Piquerez sofreu a lesão, que a ponta do pé fica preso e o corpo dele roda para frente, né? Então o pé roda bastante para fora, é muito parecido com o mecanismo do Marlon, do Grêmio, que teve aquela fratura, né? Então o Piquerez conseguiu tirar o pé um pouco antes do chão, a energia que as estruturas de contenção ali, ligamentares e ósseas, que acabaram sofrendo, né? Elas sofreram um pouco menos de tempo, então ele teve só uma lesão do ligamento medial, que chama deltoide, e principalmente desse ligamento, dessa membrana que sustenta a pinça do tornozelo, que chama sindesmose. Quando essa pinça fica aberta, isso gera instabilidade e dor, e não dá para o cara conseguir manter, mesmo que melhore o processo inflamatório, ele vai ter dificuldade de jogar. Mas eu diria de 3, 4 a 6 meses o tempo pro Joaquim voltar a jogar.
Fala, torcedor do Verdão, enfim, terminando a data FIFA. E o que a gente quer? Jogo do Palmeiras, não é mesmo? Jogo do Verdão já vai ser na próxima quinta-feira, onde vamos fazer um jogo difícil contra o Grêmio. Esse jogo vai ser na nossa segunda casa, Arena Barueri, que, diga-se de passagem, tá com gramado que é um verdadeiro tapete, né? Agora o Verdão, torcedor, para esse confronto, vai ter ali o desfalque do Piquerez, titular do Verdão, sofreu aquela lesão grave ali no último confronto do Uruguai em jogo amistoso da data FIFA. Infelizmente, o jogador vai ficar de 2 a 3 meses longe dos gramados. A gente aguarda ansioso aí pela recuperação do nosso lateral. A gente sabe que a lateral esquerda do Palmeiras tem 2 jogadores reservas que não são tão confiáveis assim, até que o jovem Arthur é um jogador ali de bastante qualidade, a gente vê potencial, mas ainda é novo, né? Ainda tá cru para ser titular do Verdão. E o Getfé realmente é um jogador que não conseguiu agregar na lateral do Verdão. Agora, com relação ao Piquerez, torcedor, pelo menos financeiramente, o prejuízo do Palmeiras com o Piquerez não vai ser tão grande assim. Isso porque o Verdão acionou uma cláusula na FIFA em que a entidade vai pagar os salários do jogador enquanto ele não voltar aos gramados. Menos mal, não é mesmo? Agora, o prejuízo esportivo do Palmeiras, isso na verdade, torcedor, é irreparável, né? Agora tivemos também boas notícias nessa terça-feira, isso porque o John Arias, que realizou também os amistosos ali pela seleção colombiana, já está na academia de futebol e está confirmado para o próximo confronto do Palmeiras contra o Grêmio. E também tivemos boas notícias com relação ao Paulinho, um jogador que faz tempo que a torcida do Palmeiras está bastante ansiosa para ver ele atuar, né? Agora, como a gente acompanhou, vai começar a ser relacionado na segunda quinzena de abril. Espero que o Paulinho possa retornar o mais rápido possível para, quem sabe, né, torcedor, escrever uma bela história com a camisa do Palmeiras. Isso porque a gente sabe do potencial, a gente sabe da qualidade, por isso que o Palmeiras contratou. E aí, torcedor, você está confiante para essa volta do Paulinho na segunda quinzena de abril? Deixa nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.